faz parte da Química da Guilda, do mestre da guilda, professor Flávio Jones. Faça como vários seguidores e alunos que ganharam XP, subiram de nível, adquiriram conhecimento, pegaram artefatos raros, mana infinito, ou seja, evoluiu e tiveram a sua aprovação em Química. Galera, hoje um assunto importantíssimo em cálculos químicos. Fórmula centesimal ou percentual. É o tipo de fórmula que vai indicar o quê? A porcentagem de cada elemento químico que faz parte, que constitui uma molécula ou uma substância. Veja que aqui o prof colocou uma molécula de CH4, o nosso metano. Para eu descobrir qual a porcentagem de carbono e de hidrogênio, que são os elementos químicos que fazem parte dessa molécula, eu tenho que saber duas coisinhas. Primeiro, qual é a massa dos elementos químicos que fazem parte dessa molécula, ou seja, o carbono e o hidrogênio. Segundo, saber qual é a massa em gramas de tudo isso aqui, de um átomo de carbono mais 4 átomos de hidrogênio, que é uma molécula de metano. Para isso, se o problema não me der, eu terei que ir até a tabela periódica. E na tabela periódica eu sei que uma massa de carbono, tá legal? Equivale ao que? A 12 gramas. Então, se eu tenho um átomo de carbono, a massa desse um átomo de carbono vale o quê? 12 gramas. Se eu tenho 2 átomos de carbono, quer dizer o quê? 2 vezes 12, que vai me dar um total o quê? De 24 gramas. A mesma coisa aqui, ó. O hidrogênio, ele tem a massa de 1 grama. Só que na molécula de metano eu tenho quantos hidrogênios? 4. 4 vezes 1, 4 gramas. Então, numa molécula de metano eu tenho um carbono, massa 12 gramas. 4 hidrogênios, massa de 4 gramas. 12 mais 4, 16 gramas. Essa é a massa total do metano. E aí, como nós estamos falando de fórmula centesimal, percentual, nós temos que colocar sempre o quê? Que a massa da molécula ou da substância vale o quê? 100%. Como a massa do metano é 16 gramas, essa massa de 16 gramas equivale o quê? A 100% da massa do metano. Para que eu possa descobrir, tá, qual o percentual da massa de carbono nessa molécula, é bastante simples. Eu vou chegar e colocar 16 gramas de CH4 equivale ao quê? A 100%. Qual é o valor da massa de carbono na molécula de metano? Como eu só tenho um carbono, massa 12 gramas. Essas 12 gramas vai equivaler ao quê? A X%. Daí eu faço a minha regra do cruz credo. Eu tenho 16 vezes X, 16x, que é igual a 12 vezes 100. X é igual a 12 vezes 100 dividido por 16. X é igual a 75% de carbono. Então, a porcentagem de carbono na molécula de metano equivale a 75%. E a porcentagem de hidrogênio? Novamente, 16 gramas, que é a massa do metano, equivale a quê? A 100%. Qual é a massa do hidrogênio, tá, na molécula de metano? 4 gramas. Então, 4 gramas é igual a X%. Fazendo essa regrinha do nosso cruz credo, eu tenho X é igual a 4 vezes 100 sobre 16. X é igual a 25% de hidrogênio na nossa molécula de metano. Gostou? Então aí, ó, já curte, dá o seu like.
evolua, ganhou XP, se inscreva na Química da Guilda, Professor Flávio Jones, Química com Jones, Instagram, YouTube e TikTok. Quer ainda ganhar mana infinito? Quer ganhar artefatos raros? Aulas particulares online de Química e Biologia para todo o Brasil e presencial para o Rio de Janeiro. E também compartilha e espalha para geral, porque todo mundo merece ganhar XP e passar de nível, galera. Então vem cá para o nosso segundo problema. A análise de um hidrocarboneto, função orgânica, é aquele composto que é formado apenas de carbono e hidrogênio. Revelou que contém o quê? 0,4 gramas de hidrogênio e 1,2 gramas de carbono. Então eu sei que somando 0,4 mais 1,2, vou achar o quê? A massa total desse hidrocarboneto, 1,6 gramas. Então, 1,6 gramas equivale o quê? A 100%. Vamos achar, primeiramente, o percentual de carbono. Ele me diz o quê? Que o percentual de carbono nesse hidrocarboneto equivale a 1,2. Então, 1,2 gramas de carbono, X%. Fazendo a nossa regrinha de 3, eu tenho que X é igual a 1,2 vezes 100, dividido por 1,6, vai me dar o resultado de 75% de carbono. Veja que eu não preciso calcular, tá legal? Quando eu achei o primeiro, e eu sei que esse composto, tá? Ele tem apenas 2 elementos químicos, achei o valor do primeiro elemento, é só o quê? Eu pegar o 100%, subtrair por esse valor do primeiro elemento, que é 75%, eu sei que o segundo elemento já é 25%. Mas vamos fazer a porcentagem de hidrogênio. Eu sei que 1,6 gramas desse hidrocarboneto equivale a 100%. Qual é a porcentagem de hidrogênio nesse composto? 0,4. 0,4 gramas de hidrogênio equivale a X%. Fazendo a minha regrinha de 3, eu vejo que X é igual a 0,4 vezes 100 dividido por 1,6, X é igual a 25% de hidrogênio nesse composto. E aí, gostou? Evoluiu? Aprendeu? Então, dá aquele seu like, dá aquela força, aquela moral para o mestre da guilda que vai te mostrar o caminho, como passar pelos monstros mais difíceis, como adquirir mana infinito e principalmente você conseguir ser o master aqui nessa masmorra na sua aprovação da sua prova de química. Porque aqui o nosso foco é o seu aprendizado, a sua aprovação e a sua evolução. Então, já se inscreva no canal e deixa de ser iniciante em química e rumo ao mais alto nível, porque você merece. Tchau, galera!